Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje iremos abordar equações de segundo grau incompletas em B. Então, sem mais delongas, vamos resolver as equações. X ao quadrado mais 20 igual a 120. Então, um número ao quadrado, que eu somei 20 vai dar 120, então como fica? O que era uma soma de 20 vai acontecer o quê? Vai mudar de lado da equação, sendo uma subtração de 20. Então, 120 menos 20. X ao quadrado igual a 100. Eu não quero saber o valor do número ao quadrado, eu quero saber o valor do número. Então, o que era potência passa sendo uma raiz. Então, mais ou menos a raiz de 100. X igual mais ou menos 10. Ou seja, se eu substituir o x lá no começo da equação por 10 positivo ou negativo, esta equação vai dar verdadeira. Então, agora aqui, 2x ao quadrado igual 120, ele estava lá, subtração de 8, torna-se uma adição de 8 no outro membro da equação. 2x ao quadrado é igual a 128. Agora eu quero saber só o x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 128 dividido por 2. Ele multiplicava por 2, passou dividindo por 2. X ao quadrado é 64. Agora é só tirar a raiz. X igual mais ou menos a raiz de 64. Mais ou menos a raiz de 64 é 8. Ou seja, se eu trocar o valor do x lá no começo da equação por 8 positivo ou 8 negativo, essa equação vai se tornar verdadeira. E a última, x ao quadrado igual o 9 que estava lá, era mais 10, passa menos 10, x ao quadrado igual 1 negativo. Agora é só tirar a raiz. X igual mais ou menos raiz de menos 1. Só que aí tem um porém. A gente não consegue ter raiz quadrada de número negativo até o momento. Então, a gente coloca que não é possível até o momento. Quando a gente aprender novos conjuntos numéricos, vai ser possível, quando a gente entrar nos conjuntos dos números complexos. Nos números reais, não é possível. E agora vamos ver mais dois probleminhas envolvendo equação de segundo grau. O primeiro, um quadrado possui área igual a 64 centímetros quadrados. Qual é a medida deste lado? Dica, gente, sempre resolva o problema que fala de área, de figura, desenhando a figura, tá? Faz um esboço bem simplesinho, que ajuda bastante. Então, a área, 64 centímetros quadrados. O lado eu não sei, a gente pode chamar de x de qualquer letra. Qual é a área do quadrado? É lado vezes lado. Igual, qual o valor total? 64. Então, x vezes x, x ao quadrado, igual a 64. Aí está simples, é só tirar a raiz. X igual mais ou menos a raiz de 64. Que número vezes que número dá 64? X igual mais ou menos 8. Só que como é medida de um lado, não existe medida negativa. Então, o menos 8, a gente determina que não convém nessa situação. Ou seja, a resposta é 8 positivo. Menos 8 não convém, alternativa B. E temos o terceiro problema ali, é um retângulo. Observe o retângulo a seguir. Então, está já desenhado, só jogar a fórmula. A área de retângulo é base vezes a altura, e o total da área é 256 metros. 4x vezes x, 4x ao quadrado, igual a 256. O 4 que multiplicava passa dividindo, aí fica o que agora? Fica x ao quadrado igual a 256 dividido por 4. 256 dividido por 4 é 64. Então, x ao quadrado é 64. Aí, x ao quadrado é 64. Dei uma bugadinha aqui, mas não tem problema. X ao quadrado, então, x igual mais ou menos a raiz de 64. Quanto é a raiz de 64?
8. Então, x igual mais ou menos 8. Porém, como se trata de medida, negativo não entra, não existe medida negativa, não convém nessa situação. Então, como resposta final, quanto mede o lado menor? 8 metros. Olha lá, o problema pede o lado menor. Então, o lado menor mede 8 metros. E se pedisse o lado maior? É 4 vezes o valor de x. Então, 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Então, nesse caso, o lado maior mede 32 metros. Então, pessoal, é isso. Eu sei que tem alguns que vão falar que não existe o passa, mas depois de um tempo que a gente está resolvendo a equação, a gente faz sim essa história do passa de um lado, passa do outro, com a operação trocada. Então, fiquem tranquilos. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, até mais. E não se esqueçam de deixar aquele like. Em caso de dúvida, pode perguntar nos comentários. Amanhã teremos mais vídeo aqui no canal.